Olá, hoje nossa entrevistada é a cineasta Coraci Ruiz. Tudo bem, Coraci? Oi, Denise, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Ou boa tarde ou boa noite, né? A gente não sabe a que horas que vamos ser assistidas, mas... Coraci, você acaba de lançar, não sei se você já chegou a lançar, um documentário Limiar, né? Eu queria que você falasse. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse, né, como cineasta e depois falasse um pouco sobre o documentário para a gente poder começar a nossa entrevista. Tá bom. Bom, eu sou documentarista, cineasta documentarista, tenho uma produtora aqui em Campinas, em Barão Geraldo, e a gente trabalha exclusivamente com documentários. A gente faz séries para TV, filmes de longa-metragem, média, curta, coisas para a internet, mas sempre no campo do documentário, sempre com temas relacionados à cultura popular, direitos humanos, questões de meio ambiente, enfim, sempre aí nesse campo mais engajado, vamos dizer. A gente aqui é vizinho da Unicamp, então eu também tenho uma carreira acadêmica, eu acabei de defender meu doutorado na Unicamp em multimeios, estudando também documentário autobiográfico. E é isso, bom, estamos aqui, estou há 22 anos em Barão Geraldo e a Cisco, a nossa produtora, tem 17 anos. O Limiar, é um documentário autobiográfico, né? Então quero dizer, um documentário sobre um tema que tem a ver com a minha própria vida, né? Com a minha própria história. Ele tem um vínculo muito grande com a minha tese de doutorado, porque eu entrei em 2016, eu entrei na Unicamp para fazer esse doutorado e eu ia estudar, entrei para estudar documentário autobiográfico no Brasil. E aí, conforme eu fui fazendo as disciplinas, fui estudando, meu orientador também estava me puxando para trabalhar algumas questões de trazer um recorte de gênero, né, para a minha pesquisa. Fiz uma disciplina muito boa de cinema e gênero e teoria feminista de cinema no meu primeiro semestre. Então eu estava assim, né, a gente entra no doutorado e começa, você apresenta um projeto e depois você vai meio repensando, né, tentando entender se é isso mesmo, fazendo ajustes e tal. Eu estava um pouco aí, então, nessa provocação de trazer um recorte de gênero, e ao Desculpe, mesmo... só para explicar, o que é recorte de gênero? Ah, tá bom. Ah, fazer um recorte de gênero no sentido de trazer temas relacionados às experiências das mulheres, né? Nesse caso, a gente, quando fala gênero, a gente entende todo o pensamento em torno, né, do que é ser homem, ser mulher, ser uma pessoa cis, né? Cisgênero, que é uma pessoa que se identifica com o gênero que foi atribuído no nascimento, ou uma pessoa transgênero, que são pessoas que não se identificam com o gênero atribuído no nascimento, que é dado pela genitália, né, normalmente. Então, todo o pensamento que vem do feminismo e depois entra na teoria queer, vai pensar, né, todas essas formas de existência, mas nessa relação aí com a identidade de gênero nesse sentido. Certo. Difícil, né, falar, às vezes, um tema que é do doutorado em poucas Não, é palavras, só né? para... Né, assim, dá para Uhum. entender, mas é legal a gente explicar para, né, ficar tudo Tá. bem. Bom, então eu estava assim, e eu também tenho na minha trajetória acadêmica, como eu tenho uma produtora e sou muito da prática, tanto na minha iniciação científica quanto no meu mestrado, eu fiz essa conversa entre uma produção artística e uma produção teórica. Então, em todos os casos, eu sempre tenho o texto, né, a tese, a dissertação, enfim, e sempre uma produção artística acompanhando. E aí eu estava ali também pensando, puxa, vou estudar documentário autobiográfico, queria fazer alguma coisa nesse sentido, o que eu vou fazer? Cheguei até em algum momento a pensar em fazer um filme que fosse atrás né, das heranças judaicas da família, fazer uma viagem e tal, mas estava assim meio sem saber por onde. E aí, nesse mesmo ano, o Noah, então, vem me dizer, né, em pleno 2016, que estava em dúvida sobre a identidade de gênero dele. Ou seja, né, para mim na época, claro que eu estava vendo assim já, eu via, né, os corpos trans eles estavam ganhando visibilidade já nessa época. Tinha o movimento dos secundaristas que ocupou as escolas no Brasil todo, que foi mais ou menos por aí também, que, né, trazia essas figuras, né, assim, esses corpos diferentes. O Noah, em 2016, ele tinha quantos anos? Tinha 15, 14 para 15 nessa E época. ele é seu filho, seu primeiro filho?
Meu filho mais velho, Tá. isso. Bom, aquela história, né, quando nasceu, foi identificado como menina, cresceu assim. E aí veio me dizer, então, ainda nessa época, usando o pronome feminino e usando o nome de registro, que é uma coisa até meio assim, eu até menciono esse nome no filme, mas é dentro de um contexto muito específico. Normalmente não é as pessoas trans nem sempre ficam à vontade de ficar falando sobre o nome de registro, né? É uma questão. O Noah super concordou em ter no filme, mas enfim, só para... mas o Noah, então, veio me falar que estava em dúvida sobre a sua identidade de gênero. Na época, ele ainda não sabia o que, assim, ele falou que era agênero, enfim, estava meio sem saber. E eu fiquei assim, eu já tinha visto isso por aí, né? Já estava vendo esses corpos surgirem, mas era muito distante, eu não sabia quase nada sobre o assunto. E no primeiro momento eu fiquei curiosa, assim, falei, nossa, mas como assim? O que é isso, né? E aí eu pedi, como documentarista, acho que eu tenho também já essa chavinha, assim, né? Uma das primeiras coisas que me deu, eu falei, posso te entrevistar? Você me explica para a câmera o que é isso que você está, que dúvida é essa? Porque eu também não sei o que é. E aí ele me deu uma primeira entrevista, que foi super legal, foi bem didática até, assim, ele fez um desenho explicando, um desenho que bem explica assim, ele faz um corpo humano, fala, bom, aqui é a genitália, aqui é o coração, né, sua orientação sexual, por quem você se sente atraído, afetivo ou sexualmente, no cérebro está a identidade de gênero, que é como você se vê, como homem, como mulher, como uma pessoa não binária, não sei, e tem a sua expressão, né, a maneira como você se veste, como você, seus gestos e tal, e que essas 4 coisas não se relacionam. Então, assim, a sua genitália não tem nada a ver com por quem você vai se sentir atraído, que não tem nada a ver com como você se sente, e também não tem nada a ver com como você se veste. Você pode misturar tudo isso, tem 1000 possibilidades aí de ligações Ele entre te deu esses uma aula 4. sobre isso? Me deu uma aula, tá no filme até esse momento, e é um momento muito legal, porque eu sinto que para as pessoas da minha geração, as pessoas que têm menos contato com esse universo, elas se sentem felizes porque elas conseguem entender, é muito bom o jeito que ele explica, assim, finalmente entendi do que vocês estão falando, e as pessoas trans que viram o filme também falam, nossa, você tá aí, né, que bom, posso mostrar para alguém, as pessoas podem entender, então, assim, é ótima essa explicação. Bom, e aí fiz essa primeira entrevista, e sem saber ainda se isso ia ser um filme ou não, né? Porque no momento lá atrás eu não sabia se esse processo ia seguir, para que caminho ele ia, se o Noah ia continuar deixando, né, e querendo que eu registrasse essas entrevistas. Então, num primeiro momento eu estava ali acumulando material, assim, né? Fui fazendo. Então, cada vez, e o Noah ele passou por muitas fases. Ele não se entendeu logo de cara qual que era, onde que ele tá, se sentia bem, assim. Então ele teve esse primeiro momento de questionamento, depois ele entrou no momento de falar, não, eu sou um menino trans, bem dentro da masculinidade mesmo, assim. E aí ele escolheu pela primeira vez um nome, né, um outro nome, que era André. E aí era uma coisa bem assim, dentro do binário, né, que eles falam, então homem ou mulher, não importa se cis ou trans, mas tem as pessoas que se identificam nesses dois lados Era o da nome binária. André? André. Então Mas era André bem é um um nome menino trans. masculino, né? Isso, por isso, ele se identificou ali como... Porque hoje em dia, porque é meio confuso, né? Porque você tem as mulheres cis e as mulheres trans. E tem os homens cis e os homens trans. Os dois estão identificados na binariedade, ou seja, a mulher trans, mesmo que o corpo dela de nascimento não tenha sido identificado como de uma mulher, ela se sente mulher mesmo. O Noah, eu vou chegar nisso depois, tem as pessoas não binárias, que são as pessoas que não estão nem aqui nem ali. Elas ficam aqui, ó, nesse meio. E nesse meio aqui é um infinito de coisas, né, de possibilidades. Então o Noah, vamos dizer, primeiro ele foi para a masculinidade trans, assim, mas muito com esse nome bem masculino, um jeito de se vestir, uns trejeitos muito masculinos. E ele começou a, enfim, experimentar, viver assim, né, com os amigos, com a gente, e ele também se sentiu que não era bem isso, assim. Então, ele voltou de novo para esse campo aqui do não binário. E aí ele escolheu um outro nome, que era Andy, que é o Andy é um nome aqui, né, que fica aqui nesse meio. Uhum. E depois de um tempo, e aí nesse meio é onde ele ficou, onde ele está até agora, assim. Então o Noah é uma pessoa não binária. Tipo, ele tem dias que está de vestido,
e tem dias que tá de bermudão e camiseta, assim. Mas o pronome que ele quer usar é sempre masculino, então é o Noah, e ele acabou escolhendo Noah como um nome que ele se identificou mais, assim, porque depois de um tempo ele achou que Andy também era um nome muito Eu adoro esse nome, americano. Noah. Eu sempre adorei É esse lindo, nome. né? Eu li um E livro também é um e esse nome... nome, se eu não tenho filhos, mas eu sempre pensei que se um dia eu tivesse um filho, eu ia chamar de Noah. Que legal. E é um É, nome também, né, a gente conhece homens e mulheres, é, né, com esse nome. é. Então ele queria esse nome que tivesse aí no meio, e ele começou a achar o Andy muito americanizado, assim, vamos dizer. Então aí o Noah se estabeleceu. Só que cada vez que ele mudava, então quando ele né, quando era André, falou: "Não, agora é André, sou um menino trans". Eu fiz uma nova entrevista. Depois, não sou menino trans, sou uma pessoa não binária, vai ser Andy, fiz uma nova entrevista. Então, assim, o filme ele acompanha esse processo nesse sentido, de que eu fiz 6 entrevistas ao longo entre 2016 e 2020, deu uns 3 anos e meio, eu acho, total, que vai acompanhando essas fases, né? Então, também tem, depois que ele se estabeleceu aí no campo do não binário, também tem fases ali de momentos que ele quer fazer transformações corporais, é, mais incisivas, assim, e aí entrou a minha crise. Eu não tive muita crise, assim, com essa coisa do... É isso que eu ia te perguntar, porque você está falando assim do seu lado como profissional, mas do seu lado mãe, você acompanhar, né, essas transformações, essas dúvidas, como é que você se colocava e de que forma que você pôde ajudá-lo a não ficar totalmente perdido nessa situação? Ó, eu tentei me colocar sempre numa posição de escuta, né, assim, de tentar entender, partindo do pressuposto de que eu também não estava preparada para entender, não, assim, comecei a entender que as coisas que eu achava, enfim, precisavam se transformar, né, eu precisava me despregar das minhas certezas. Isso não foi em si um exercício tão difícil para mim, assim, talvez pela prática como documentarista, acho que muito pela minha formação com os meus pais e tal, acho que eu também não tinha nenhum problema, vamos dizer, moral, ou de nenhum sentido, assim, de ter um filho trans. Para mim isso tudo estava num campo aí muito tranquilo. Então, por um lado, eu também estava curiosa, e como eu entrei com o meu doutorado para esse lado, eu comecei a ler um monte de teorias, e aí as coisas também... Foi muito legal esse diálogo, porque às vezes eu ia lendo na teoria falando: nossa, é isso que o Noah está vivendo, isso foi escrito nos anos 90, e olha como faz sentido, um monte de coisas. Então foi um processo, para mim, foi muito interligado. Ser mãe, ser pesquisadora acadêmica e documentarista. Foi um momento em que essas funções, esses Elas meus se lados se ajudaram, né? encontraram, se Elas, alimentaram é, muito. Mas, assim, o que pegou como mãe foi muito mais essa coisa da tomada de decisões que são mais drásticas, vamos dizer. Então, quando você entra nesse campo, assim, então, fazer o tratamento de testosterona, ou agora o Noah não fez, não sei se vai fazer um dia ainda, mas essa demanda de fazer uma cirurgia de retirada das mamas, né? Quando entra na transformação corporal, e são essas decisões que você toma e você tomou, né? E ali você não tem como voltar atrás. Nesse lugar é que veio a minha crise, porque eu tinha que assinar qualquer papel, né? Que qualquer autorização até ele fazer 18 anos, eu tinha que assinar. E aí, o meu medo, né, de assinar esse papel, porque é um adolescente, os adolescentes se sentem muito cheios de certezas, com a questão de gênero ou não, para tudo, né? A gente sabe. Então, o adolescente acha que aquilo e não sabe consegue tudo. muito conceber. É, E não consegue muito conceber que daqui a 10 anos vai pensar diferente, né? Acha que aquilo é aquilo e pronto e tal. Bom, eu sei disso, né? Já fui adolescente, eu ficava, nossa, mas e se mudar, né? é. E se depois não for bem isso, e eu vou assinar esse papel, depois, e se ele se arrepender? Depois, se ele se arrepender, ainda me culpar de ter deixado ele tão novo. Assim, para mim pegou aí a crise, muito. Então, foi um processo. Eu acabei assinando o papel às vésperas dos 18 anos, assim, faltavam uns 4 meses para ele não precisar mais da minha assinatura, mas ele tinha uma urgência muito grande. E aí também tem o outro medo, o medo do outro lado, né? Que é, se eu não deixar, será que eu estou causando uma dor insuportável que eu nem consigo entender qual é? E qual que é o perigo disso também, né? De você ter um corpo que você não suporta, que você, né,
são os dois medos, né? Do não deixar e do deixar. As duas coisas, ficar nesse meio, assim, desse lugar, para mim, é que foi muito difícil. Você não procurou ajuda no caso, apoio psicológico? Procurou? Procurei. Quer dizer, não psicológico, na verdade, o que aconteceu é que, bom, o Noah, assim, né, ele foi fazer terapia, até um pouco antes, ou quando começou esse processo mesmo, ele começou a fazer terapia, foi muito legal. E aí a gente, em janeiro de 2019, a gente ficou sabendo de um ambulatório de gênero dentro da psiquiatria da Unicamp. Existem alguns ambulatórios ligados a universidades, acho que a USP tem também, não sei onde mais tem, que são ambulatórios de ponta, assim, né, que estão dentro dessas grandes universidades. E aí a gente se inscreveu no ambulatório de gênero da Unicamp. E foi muito legal, assim, foi a primeira vez que a gente entrou num espaço, eu fui, assim, nos dois primeiros encontros, eu acho, passar pela triagem junto e tudo mais, e a gente foi recebido muito bem, assim, a triagem foi com o próprio coordenador do ambulatório, que é um médico da psiquiatria, e sabe quando você sente que a pessoa sabe como falar, sabe do que está falando, sabe como se aproximar do adolescente, não faz, porque né, para esses jovens às vezes tem umas perguntas, umas colocações que caem muito atravessadas, e não, assim, ele foi muito legal, assim, o acolhimento, e eu percebi que é um ambulatório muito consistente no trabalho, porque é interdisciplinar, né, então é da psiquiatria, mas tem terapeutas, arte-terapeutas, tem endócrino, tem ginecologista, tem advogado, é todo um trabalho numa equipe que pensa, né, assim, a coisa de um jeito amplo, né, global. Você tem conhecimento desse tipo de trabalho em outros locais? Eu Porque, sei que em São assim, Paulo tem, que na foi USP. realmente um achado, né? Você está ao lado Foi de um maravilhoso. local tão próprio e tão que você possa ter segurança de estar lá, né? Ainda E mais no foi aí que eu nosso país, consegui. realmente isso foi uma... E foi aí que eu tomei a decisão que eu tomei, na verdade, quando a gente entrou, fez as primeiras consultas e tal, o ambulatório ele tinha o seu próprio processo, assim, um percurso para caminhar lá dentro. Então, de várias avaliações do NOA, né, fez avaliações físicas, psicológicas, exame de sangue, exame de não sei o que, um monte de exames, um monte de processos ali com os terapeutas, com todo mundo, passou todo o processo, e quando eu vi, eu falei, bom, estou aqui no ambulatório de ponta, numa das maiores universidades da América Latina, com profissionais bons, que eu senti confiança também no tato. O que eles disserem eu vou acatar, porque eu não tinha mais como saber como lidar com essa minha dúvida entre o medo de deixar e o medo de não deixar fazer, né? Exatamente. O que eles falarem eu vou confiar, eu preciso confiar em alguém que saiba mais. E aí o Noah fez esses processos, passou 6 meses fazendo esses processos todos, e um dia chegou essa coisa de que, bom, chegou a hora de fazer o tratamento de testosterona, o Noah está pronto para começar. E aí... Esse tratamento consiste exatamente em quê? O que muda? Bom, é tomar testosterona, né? No caso da transição para o masculino, né? Então, é justamente no filme tem essa cena, até ele lê esse papel, aí o ambulatório mandou um documento, que era o documento que eu tinha que autorizar, que falava assim, o que é, então quais são as mudanças físicas que vão acontecer, quais que tem volta, né? Quais que, se você parar depois de 1 ano, 2 anos, 5 anos, tem algumas coisas que você parando de tomar hormônio, elas voltam, e outras coisas que não voltam são permanentes. Tem os riscos, né? Os efeitos colaterais, então tem uma lista, assim, mas o que acontece é muda a voz, né? A voz engrossa, nasce pelos, muda a distribuição da gordura corporal, para de ovular, tem alguns efeitos, assim. E depois tem as coisas que voltam. Então, por exemplo, a voz nunca mais volta. Uma vez que você fez o tratamento, ela vai ficar aquela. Mas se você parar de tomar hormônio, você volta a ovular, fica fértil de novo. Então, até vi recentemente umas reportagens sobre homens trans grávidos, né? Que não sei se você já viu essas fotografias, são imagens muito revolucionárias, eu muito já vi, loucas, sim. né? Um homem grávido, né? Então, tem essa possibilidade. E aí foi isso, assim, um pouco nesse sentido de que eu me convenci que tinha uma coisa também que foi importante para mim, que era a passagem do tempo.
eu não ia conseguir autorizar essas mudanças todas no primeiro dia que o Noah me pediu, né. Então, como eu vi que passaram lá 2, 3 anos e ele continuava querendo, falei: "Bom, já não é uma decisão precipitada, não é sem pensar, realmente é uma coisa que permanece", né. Então, acho que tiveram algumas coisas que para mim foram importantes. E aí a minha própria mudança, né, a gente fala um pouco no filme, que a minha mãe está no filme também, né. Eu sei. E a minha mãe, ela foi uma pessoa de uma geração também super revolucionária, que era essa geração hippie, né, pós-hippie, vamos dizer ali dos anos 70, É. que onde eu nasci e cresci, né, então eu nasci e cresci em comunidades alternativas e tal, e tinha um valor muito grande no natural. Então a comida integral, comida natural, a natureza, não tomar pílula anticoncepcional, enfim, tinha um monte de coisas. Então, Liberdade, né, essa tudo era em função da liberdade. mas era uma liberdade vinculada à natureza, eu É, sinto. Então, virar essa chave de que você intervir no corpo também é liberdade, e que esses processos químicos podem ser chaves de libertação também, né, tem uma chavinha aí para virar, assim, de mudar essa visão sobre o que é você mexer no seu corpo, né. E o que é também você tomar decisões que a gente toma muitas vezes as pessoas, bom, a militância, né, trans, LGBT e tal, chama atenção para isso, que às vezes a gente acha muito natural algumas transformações, quando elas acontecem dentro da estética, né, e do campo da heterossexualidade, da heteronormatividade, que são, né, sei lá, uma pessoa colocar um silicone nos seios, uma mulher, nascida mulher, colocar silicone nos seios é super dramático também. Mas é. a gente encara com mais naturalidade. Então, essa 2 pesos, 2 medidas, para a gente ver, né, essas transformações. Então, pílula anticoncepcional é um negócio super forte, tem um monte de efeito colateral, Com tem certeza. mulheres que passam super mal, mas a gente não vê com tanta, a gente vê diferente, coisas que É no com fundo são muito preconceito, né, equivalentes, né. a palavra é É, essa. E nesse exatamente. campo Então, nesse campo, assim, você está falando, eu estou entendendo que você, assim, foi uma mãe super carinhosa, super compreensiva e aceitou dentro da normalidade, porque você entendeu isso como um processo natural. Fora você, o pai, a família, como é que recebeu essa essa mudança? não, a nossa família, a gente tem uma sorte muito grande, acho que nos dias de hoje, ainda mais, que eu vi muitas famílias se brigarem, né, assim, nos últimos anos. A gente tem uma família que é toda muito afinada para todos os lados. Então, os meus pais são separados, né, eu sou separada do pai do Noah, e o meu companheiro, e para todos os lados dos pais e de todos os avós, é todo mundo afinado, assim, numa visão progressista, vamos dizer assim. Bom, que bom. Isso Então, realmente é uma não. raridade. Eu sinto também, mesmo os meus amigos que são progressistas, muitas vezes os familiares não são, né. No nosso É, caso, isso foi bem tranquilo. Claro que todo mundo sente, eu digo assim, né, no filme eu tentei mostrar que, assim, claro que para mim foi mais tranquilo, eu tentei fazer disso um processo saudável, mas eu tive momentos de, né, de desentendimento com Noah. Tem umas entrevistas que eu faço com ele que eu falo coisas, né, porque tem muito minha voz por trás da câmera. Falo coisas que depois eu fico: "Nossa, né, não estava entendendo nada", porque eu falava: "Mas você não pode ser então uma menina masculina?". Eu tenho, assim, tem momentos que eu fico questionando, que eu não entendo nada, ou tem um momento que ele pede para fazer essas, né, pede para eu assinar esse papel e eu me recuso, e só alguns meses depois, então, assim, não é que foi um processo, assim, totalmente desprovido de claro, crises e conflitos, claro. mas eu acho que é dentro do natural, né, assim, dentro de processos que é óbvio que todo mundo é ser humano e tem que passar por suas transformações, nem sempre isso é automático, não é imediato, né. Mas aí, sempre dentro de uma chave de que não, acima de tudo estamos aqui, estamos juntos, vai dar tudo certo, não ter, sem rejeição, né, sem nenhum tipo de, E o mundo enfim, lá não fora, aceitação. Coraci? A gente vive num país que, além de ser já de sua natureza, né, preconceituoso, homofóbico e todos os preconceitos que a gente pode imaginar, ainda estamos vivendo uma época terrível, né, com um presidente que não tenho nem como classificar. Como é que você tem algum receio em relação
a sociedade em aceitar o NOA? Qual o que ele vai enfrentar, né, em relação ao Brasil que a gente tem hoje e que possivelmente vai continuar para os próximos anos? Obviamente, tem uma preocupação, né, em relação a isso, porque, enfim, a gente sabe que tem muita hostilidade, né, social com as pessoas LGBTs, com as pessoas trans. Ao mesmo tempo, eu sou muito consciente dos privilégios que a gente tem, né, e que o Noah tem. Então, uma pessoa branca, uma pessoa de classe média, acabou de entrar na USP, né, na maior universidade do país, para fazer artes visuais, que é uma área também com muita abertura, né, onde essa identidade dele não é uma questão de, enfim, de que não vai ter trabalho ou que vai ter dificuldade, né? É um ambiente muito mais acolhedor. Então, eu não fico super preocupada, fico um pouco, assim, mas eu não sei se é muito mais preocupada do que uma mãe ficaria, assim, de voltar à noite sozinho, de andar na rua, Ele de ficar mora com falando você? para... Então, ele passou, né, na USP e fez 2 semanas e veio a pandemia. Então ele foi para São Paulo, estava na casa da minha mãe, e aí ia se mudar para uma república e voltou para casa. Então ele mora comigo, mas a princípio era para não morar. Então, assim que as coisas se normalizarem, que as aulas voltarem a ser presenciais, ele se muda para São Paulo. Uhum. Mas sim, acabou adiando essa esperada saída de casa, morar em república, né? Uma coisa tão legal e que ficou aí, vamos ver, talvez para o segundo semestre do ano que vem, não sabemos bem ainda, né? Bom, vamos falar agora um pouco sobre o documentário. Qual é a ideia do documentário? Ele já está, as pessoas já têm acesso? Como é que ele vai concorrer a algum... Tá. Bom, a primeira etapa quando a gente faz um filme assim é percorrer um circuito de festivais, né? Então o filme estreou agora em novembro, foi a primeira exibição pública dele, foi no Festival Mix Brasil, que é um festival bem legal, assim, é um dos maiores que tem de arte LGBT. E aí foi muito, muito legal, assim, no sentido de que eu recebi muito retorno de público, eu estava um pouco frustrada, né, depois de tantos anos trabalhando no filme, fazer um lançamento online, não poder estar na sala, não ver na tela, nunca vi o filme na tela grande, não estar ali sentindo, né, o calor do público, as reações e tal. Mas, por outro lado, assim, foi legal porque muita gente assistiu, gente de vários cantos do Brasil que não poderia ter assistido, só quem está em São Paulo teria visto, né? E muito retorno, assim, as pessoas me escreveram pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, de algum jeito, assim, recebi muitos retornos. E a gente recebeu o prêmio de melhor direção no Mix, que também foi uma super honra, uma super alegria, muito legal estrear e ganhar um prêmio. E aí teve uma segunda participação em festival na semana passada, que é um festival também de cinema LGBT de Fortaleza, que é o For Rainbow. E aí a gente saiu com 4 premiações desse festival, foi muito legal. Então foi melhor direção, melhor fotografia, melhor roteiro e melhor desenho de som. Desenho sonoro, eles chamam. E aí agora, a próxima etapa, a gente está vendo aí onde que vai ser a estreia internacional, estamos mandando para alguns festivais fora do Brasil. E aí tem alguns no Brasil, enfim. Então, nesse momento, eu estou esperando esses retornos de festivais. Então, assim que tiver alguma sessão de festival... Aí você, no caso, inscreve o filme, é isso? Eu inscrevo o filme, em alguns casos, sou convidada a inscrever o filme também, assim, tem os dois lados. E aí tem uma outra coisa que foi muito legal, que assim, esse filme ele foi selecionado ainda estava em processo de realização, a gente foi selecionado para um evento que tem em São Paulo, que é bem legal, chama DocSP, que é um evento de documentário que tem a ver com formação, com fomento da indústria. Então tem rodadas de negócios, você se reúne com vários canais de TV, festivais, enfim, distribuidoras e tal, e tem alguns laboratórios. Aí a gente participou de um laboratório que chama Rough Cut, que é você mostrar você manda uma versão da edição do filme, ainda inconclusa, né, um rascunho do filme, vamos dizer, e aí você recebe uma consultoria, no caso foi de uma grande montadora brasileira, que é a Cristina Amaral,
Me deu branco no nome. Não, A mas veio Cristina rápido. Amaral. E depois a gente participou de um outro laboratório que chamava Impact Lab. E aí, esse laboratório abriu uma porta muito legal, que eu não conhecia, assim, é todo um campo para o documentário, principalmente para o documentário engajado, que foi é isso, né, abriu uma porta, que é uma instituição inglesa que chama Doc Society, que trabalha com a ideia de que alguns documentários, eles dialogam muito com causas, né, com movimentos sociais, com algumas militâncias, né, e aí a proposta é pensar uma estratégia para que esses filmes cheguem nessas instituições, nesses grupos, e possam, e nas pessoas que precisam assistir esse filme, que Isso que eu podem ser estava pensando, impactadas. que é importante isso, porque você vai poder também ajudar até com o filme famílias que passam pelo mesmo, assim, a mesma situação que vocês passaram, né? Exatamente, essa é a ideia. Um Então, filme como didático. fazer? Acaba tendo esse caráter, assim, É, né? Aí esse laboratório, a gente passou por um ano de formação, com muitos encontros online, eventos e tal, para pensar, então, quem seriam esses públicos que o filme poderia ter um diálogo maior, e aí quem seriam esses grupos, essas instituições que podem ajudar o filme a chegar nesses grupos, como chegar nessas instituições, a gente foi criando, assim, chama distribuição de impacto. E a gente está em parceria com uma distribuidora especializada nisso, que chama Taturana, e aí a gente, enfim, toda essa formação ela terminava num evento que aconteceu no começo de dezembro, que chama Good Pitch, que é você apresentar o seu filme para um grupo de possíveis parceiros que possam ajudar exatamente nisso, nessa campanha de impacto, né? Nessas estratégias de como fazer o filme chegar nesses lugares, nessas pessoas, nessas instituições e chegar com qualidade, né? Então, como chegar junto de um debate, junto de um material de apoio, como fazer isso acontecer. E aí a gente recebeu ali um aporte, né? A gente foi premiado por um aporte do programa Histórias que Ficam, da Fundação CSN, para fazer essa campanha. Ou seja, o que vai acontecer? Em abril, maio do ano que vem, a gente vai fazer esse lançamento do filme, nesse sentido de fazer ele chegar mais amplamente possível nesses grupos e nessas pessoas. Então, a gente está aí elaborando estratégias. Nossos principais públicos, vamos dizer, nesse sentido, são as famílias, que têm jovens LGBT, e as escolas, porque a gente sabe que as escolas elas são ambientes muito hostis para a população LGBT e para os trans muito mais. A taxa de escolas que evasão você diz, escolar... desculpe, escola Escola. em níveis municipais ou escolas particulares? Não, a escola de uma maneira geral. Óbvio, quando a gente fala em grandes porcentagens da população, a gente sabe que a distribuição de renda, né, assim, o que a gente tem de classe média e Eu alta só nas estou escolas perguntando particulares. isso porque a gente sabe que o governo ele tem uma ideologia totalmente contra esse tipo de Uhum. material. Então, será que vai ser permitido, né, através das escolas que não são particulares, esse tipo de trabalho? A gente acha que sim, porque É. a gente pode, na verdade, porque o diálogo se dá com os governos estaduais e municipais nesses casos, né? Ah, tá. Então, a gente sabe que dependendo do estado e dependendo do município, é possível sim fazer esse trabalho. Então, é um trabalho, como é um filme que tem esse diálogo entre gerações, né? Tem a minha mãe, tem eu e tem o Noah, então essa possibilidade de diálogo que aparece, a gente acha que ele pode ajudar muito, na verdade, a comunidade escolar, assim, os educadores, os funcionários, né, os adultos da escola, os jovens também, né, mas como trabalhar nessa formação, né, das pessoas que trabalham nas escolas. E aí tem todo um trabalho também com universidades, porque aí tem todos os espaços de formação desses professores ainda dentro da universidade, né, em faculdades de educação, enfim, todas as áreas, né? Tem os professores de biologia, de história, enfim, É. todos os professores passam pelas universidades. Nas famílias, nos espaços, então, assim, estamos trabalhando com associações ligadas à área da psicologia também, né? Então, da saúde, né? A gente quer chegar nesses espaços formativos, além de chegar no público em geral, obviamente. Tem uma coisa que é muito legal e que aconteceu no Mix,
que o filme ficou ali mais tempo, né, disponível, um jovem trans que assistiu no primeiro dia e no segundo chamou a mãe para ver junto. Claro que tem, assim, também muito conversar com pessoas que não têm jovens trans na família, mas enfim, que estão aí com adolescentes ou que estão aí querendo entender, né, e com essa predisposição a entender melhor esse Eu acho que todo universo. mundo, né, eu acho que independente disso, eu acho que é uma informação útil para todo mundo, a gente está é o futuro, futuro não, é a realidade hoje, Uhum, e no futuro isso tudo vai ser a coisa mais natural, é normal, né, pelo menos eu assim entendo. E uhum, vejo que, assim, o que mais me chamou a atenção é exatamente isso, né, você e a sua mãe, né, porque a sua mãe é pedagoga, uhum, e é de uma outra geração. E, além de tudo, pertencente a uma comunidade difícil, que é a comunidade judaica. Então, tudo isso, né, esse processo sendo feito da forma que foi, assim, eu fico muito admirada e feliz, né, eu fiquei muito satisfeita em ver que foi uma situação difícil, que eu acho que é uma situação difícil no primeiro momento, mas que teve um desfecho feliz, né, e que deve ser assim e para todo mundo. uhum, Você já, por uhum. acaso, você já pensou em levar esse seu filme para Israel? Ó, eu me inscrevi no Festival de Documentários de Tel Aviv, que é um festival grande lá, É. mas acho que ele é mais no meio, a resposta não sai tão rápido assim, ele é mais no meio do ano, eu acho. Mas fora isso, não. Não sei como, assim, Não, mas é porque lá eles têm, né, um movimento forte e eu acho que tem tudo a ver com a sociedade se você. israelense, A né? gente está super. Como a gente vai fazer esse lançamento em maio, e a ideia é justamente fazer o filme chegar o mais amplamente possível, a partir de maio, né? De maio para frente, vamos dizer. A gente está super, depois do Good Pitch e tudo mais, a gente está super angariando parceiros e colaboradores, quem conhece alguém que acha que vai se interessar em exibir o filme, em conversar sobre o filme. A gente vai, não é agora, né? Então o filme não está disponível ainda, mas ele vai estar, e a ideia é fazer chegar. Então, enfim, estamos super abertos a possibilidades. Ótimo, tá certo. Coraci, eu queria te agradecer, tá, a oportunidade. Eu acho que esse é um tema super importante, mais uma vez eu reforço isso, acho que é um tema super importante, atual, e que deve ser visto por todos, né? Eu espero ter a oportunidade de ver o filme em breve, e é isso. Você tem algo mais a acrescentar? Não, queria agradecer também, muito bom estar aqui. Também é sempre bom ter uma oportunidade de falar sobre o filme, divulgar, falar sobre o tema, né? Mais até que o filme trazer esse tema, e acho que toda a ideia tem a ver com ampliar as possibilidades, né, de acolhimento dos jovens trans Isso. e das pessoas trans em geral na sociedade, então é sempre bom poder conversar, então agradeço muito. Muito obrigada e sucesso aí para você também com os seus outros projetos. Obrigada, Denise. Um beijo. Beijo.